Prazer, me chamo Mari e seja bem-vinda a mais um vídeo. Estamos aqui num cenário diferente, em meio à natureza. E hoje eu vou mostrar para vocês, trazer para vocês um conteúdo muito diferente. Hoje nós vamos fazer uma entrevista. Então, vamos lá! Estamos aqui com o pastor Wallace Barreto. Ele é departamental de mordomia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, atualmente trabalhando na AMAR. Ele foi formado em teologia na Faculdade Adventista da Bahia e ele é casado com a professora Maxileira e eles têm 2 filhos. Muito prazer, pastor, estar lhe recebendo aqui. Obrigado por aceitar o convite. Oi, Mari. Eu estou feliz de participar aqui com você no seu canal. E eu fico contente de ver que alguém na sua faixa etária esteja disposta a produzir um material tão instrutivo que seja proveitoso aqui a nossa conversa. Sim, realmente. Sim, pastor. Nós já sabemos que o senhor trabalha na área da mordomia, né? Mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor pra gente o que é mordomia e o que lhe motiva a trabalhar nessa área. Muito boa pergunta. Essa palavra mordomia, normalmente ela tem um significado pejorativo, né, na sociedade contemporânea, mas quando a gente olha dentro dos princípios cristãos da palavra de Deus, essa palavra tem que ver com o reconhecimento de que nós estamos administrando alguma coisa no lugar do dono. O dono, no caso, é Deus, porque a Bíblia assim retrata, e nós somos apenas gerentes. Nós cuidamos então dos nossos recursos financeiros, mesmo o nosso corpo, a nossa saúde. Tudo isso provém de Deus e nós estamos apenas como mordomos administrando algo que Ele confiou às nossas mãos, né? Então a mordomia cristã, ela ensina exatamente isso, a nossa sujeição a Deus, o reconhecimento de que toda bênção provém dEle e que nós precisamos administrar isso de forma responsável na nossa vida. O senhor já deu um breve resumo de o que é mordomia, mas eu também pesquisei no dicionário que é uma palavra mordomia e lá dizia que mordomo é uma pessoa que administra e cuida de alguma coisa de um outro alguém. Isso mesmo. Sim? Exatamente. Por exemplo, se você tem uma propriedade que é de alguém, esse mordomo ele pode estar ali na confiança do proprietário e ele vai administrar aquilo como se fosse o próprio dono. Então ele usufrui daquilo de alguma forma, mas ao mesmo tempo ele tem a responsabilidade de manter aquilo em ordem, de responder por aquilo ali. Então esse é o conceito realmente do mordomo. Ele ao mesmo tempo que usufrui de algo, ele também se responsabiliza por administrar, por cuidar e por entregar aquilo da melhor maneira possível. Ele responde ao dono com responsabilidade. Isso é ser realmente um mordomo, né? A gente pode ver que então o mordomo é cuidar e ser submisso a um certo alguém. E o que é? Não, quais são as vantagens de ser um mordomo? Então, nós temos assim, primeiro porque quando você é convidado a ser mordomo, isso significa que você é alguém de confiança, alguém depositou essa confiança, alguém reconheceu a sua capacidade de administrar alguma coisa. Então isso já deveria encher o seu coração de alegria. Alguém vê em mim, reconhece em mim e me coloca na responsabilidade de administrar algo que é valoroso aos olhos do dono, né? Então a vantagem é exatamente essa, que você pode desenvolver suas habilidades, você pode usufruir daquilo que foi colocado à sua disposição, né? Essas são vantagens, mas todas as vantagens, todas as oportunidades, elas trazem consigo também algumas responsabilidades, né? Então você precisa também entender isso, que a mordomia precisa entregar também alguma responsabilidade. Então eu tinha, por exemplo, um caseiro no interior lá de Minas Gerais, que eu conhecia, ele trabalhava numa fazenda muito bonita, era um homem muito rico, dono, e algumas torneiras lá, até banhadas a ouro, por exemplo, e ele e a família dele podiam usufruir de tudo aquilo, todo aquele recurso que eles não teriam condição por si mesmos de terem, estavam ali. Mas eles tinham a responsabilidade, de vez em quando o dono aparecia por ali, e eles tinham que prestar aquilo tudo na devida ordem, tudo bem cuidado, bem administrado. Então as coisas caminham assim, né? Oportunidades e responsabilidades, elas vêm juntos ali, mas é um grande privilégio
especialmente dentro da ótica cristã, estarmos no lugar de Deus, cuidando de toda a natureza, de tudo aquilo que Deus nos proporciona, não é? E a gente também pode ver na parábola dos talentos de Mateus 25 que o Senhor, ele foi lá e deu essa responsabilidade a 3 servos dele. Ele chamou esses 3 servos para serem mordomos dele. A gente vê que um servo ganhou 1 moeda, outro servo ganhou 3 moedas e o outro ganhou 5 moedas. Eu queria saber se de alguma forma o servo que ganhou 1 moeda é inferior aos outros servos que ganharam mais moedas? É uma boa pergunta, porque geralmente a gente tem uma ideia, olhando com a nossa maneira humana, né, de ver as coisas, e a gente pensa assim que talvez o que tenha recebido ali, no caso, os 5 talentos, né, ele tenha sido mais favorecido. Mas na verdade Deus, ele é soberano na distribuição, né, dos dons, dos recursos, porque ele tem a habilidade de ver aquilo que nós não somos capazes de ver. Então, quando ele distribui a um, a outro 2, a outro 5, há razões a nós desconhecidas o porquê dele fazer dessa maneira. Mas a boa notícia é que nenhum de nós fica sem receber alguma parte da bênção do Senhor, tá certo? E todos nós somos igualmente responsáveis por administrá-las, tá certo? Aqueles talvez que aprendem a administrar melhor determinado dom na sua vida, determinado talento, a eles pode ser confiados até outros talentos. E aqueles que não o fazem, até o que ele recebeu pode ser tirado, como é no caso dessa parábola. Então, esse aí que recebeu apenas 1 talento, ele não deveria se ver assim diminuído em virtude disso. A gente deveria entender que há razões soberanas da parte de Deus, o porquê dele fazer dessa maneira. Talvez nós não conheçamos isso agora, mas mais importante do que a quantidade de talentos, de moedas recebidas, de recursos disponíveis, é a sábia administração daquilo que veio à sua mão. Entende? Isso é o mais importante. Então, se você exerce uma boa administração daquilo que tem nas suas mãos, você é considerado um servo fiel. E no caso dessa parábola, por exemplo, esse homem que recebeu apenas 1, ele timidamente lidou com isso, ele enterrou o que ele tinha e ele veio até a perder aquilo que tinha. Então, mais importante do que quanto que eu recebi é como que eu administro aquilo que está nas minhas mãos. Isso é o mais importante. A gente viu mesmo nessa parábola que o servo, ele foi um mau mordomo. E o senhor pode dar algumas dicas pra gente de como ter essa organização inteligente financeira? A gente pode fazer uma aplicação aí, no caso, né, para o lado financeiro, embora possa haver também dentro da mordomia muito ampla outras aplicações, como no uso das nossas habilidades, né, manuais, enfim. Mas na parte financeira que você aí tocou, obviamente sim, a Bíblia ela fala muito a respeito de dinheiro, de recursos financeiros, né? Isso surpreende a muitas pessoas, mas a Bíblia ela fala sim a respeito disso, e nós precisamos desenvolver habilidades para melhor administrar os recursos financeiros que são colocados nas nossas mãos. Eu tenho percebido, Mari, que há muitas pessoas que às vezes têm uma boa quantidade de dinheiro, um bom salário. Só ao longo da minha vida como pastor eu vi isso várias vezes, e essas pessoas assim perdidas, elas não sabem controlar o seu recurso, elas estão cheias de dívidas, elas pagam muitos juros, e eu já vi pessoas ganhando salário mínimo e elas têm uma vida muito bem controlada, uma vida organizada. Então assim, muito mais importante, de novo, do que quanto nós ganhamos, é como nós administramos isso daí. Então é importante a gente desenvolver, né, por exemplo, um plano orçamentário, né, um orçamento, que basicamente você vai precisar ter 2 coisas. Você pode pegar uma folha, por exemplo, e escrever assim, entradas, considerar tudo que entra ali, um salário, uma ajuda, né, se é uma família, tem um benefício aí de um filho que trabalha, da esposa, coloca tudo ali. E do outro lado, as saídas, né? Quais são as despesas que você tem? E você precisa considerar aí um equilíbrio, obviamente pendendo para que sempre você gaste menos do que aquilo que você tem recebido, né?
O grande problema é que a maioria das pessoas, consumistas, imediatistas, elas tendem a se preocupar mais com o hoje, com o momento, e elas não se programam e normalmente se perdem nisso e gastam mais do que deveria e trazem muitas dificuldades para elas, para a família e para a sociedade como um todo, né? Na internet eu vi a seguinte citação: quando você não reserva para o futuro, é porque você não se preocupa com ele. Qual a importância de ter uma reserva de emergência? E também, de quantos meses mais ou menos deve ser essa reserva? Muito boa a sua pergunta, Mari. Nós, especialmente no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de nos planejarmos, de pensarmos no futuro. A sociedade como um todo, ela é imediatista, né? Eu tenho pessoas, até na minha família mesmo, que falam, eu vou viver hoje, amanhã, eu nem sei se eu vou estar vivo. Eu costumo brincar com eles, se você tiver o azar de viver até 100 anos, hein? Então, assim, a gente precisa pensar assim, né, no futuro. E os especialistas na área da finança, eles orientam que você deveria pelo menos guardar 10%, você considerar isso como se fosse um compromisso, de uma dívida, uma conta que você tivesse que pagar, mas 10% do que você ganha, você deveria reter como uma espécie de uma poupança, um fundo de reserva eles chamam. Então isso deveria ser no mínimo 10%. É claro que algumas pessoas vão conseguir ir além, outras talvez terão dificuldade, mas essa é uma média de 10%, que seria assim, de uma pessoa equilibrada. Se você considerar aquela pessoa uma pessoa equilibrada, ela consegue juntar 10% do que ela ganha fazendo uma poupança, um fundo de reserva. Mas alguns que querem ter uma performance financeira ainda melhor, eles chegam a economizar uma quantidade maior, 30% do que ganham, né? De novo, aí o equilíbrio é a parte importante, porque você não deve comprometer, né, o seu conforto, a sua família, mas também você não deve, por outro lado, desconsiderar a necessidade futura. Esse fundo de reserva, Mari, ele vai servir para atender uma emergência, que chegue à família, uma doença, uma situação de desemprego, como também ele vai possibilitar a realização de sonhos. É esse recurso poupado que vai te permitir uma troca de um carro, entende? Uma compra de um terreno, aquisição de uma casa. Essa é a diferença entre aqueles que poupam e aqueles que desperdiçam tudo que vem à sua mão. E aí ainda, junto dessa pergunta que você fez, 10% é uma média mensal, mas os especialistas eles sugerem que você tem que ter pelo menos 3 meses do que é o seu consumo mensal, o seu ganho mensal. Você tem que ter pelo menos 3 meses disso sempre guardado. Então, vamos imaginar alguém que ganha R$2.000 por mês. Ela deveria hoje ter pelo menos R$6.000 poupado para lhe socorrer. Isso é o mínimo. Claro que se você tem um controle maior, você terá mais do que isso. Alguns chegam a dizer até 6 vezes, que seria um médio prazo, né? Um momento desse, como uma pandemia, por exemplo, pega muita gente de surpresa. Você tem um recurso desse, você consegue salvar um negócio, manter um empreendimento que você fez, socorrer numa emergência. Mas pense nisso, 10% ao mês de uma poupança, um fundo de reserva, e entre 3 a 6 meses acumulados, poupados, para que você tenha assim, uma certa segurança, que os especialistas normalmente recomendam. Sim, realmente. Eu estava lendo uma pesquisa da OMS e nessa pesquisa dizia que a taxa do aumento de doenças psicológicas aumentou muito na época dessa pandemia. E a própria OMS chega a dizer que é preocupante o que está acontecendo no mundo. Eu gostaria de saber se existe alguma relação entre a saúde financeira e a saúde física e emocional. Com certeza. Nós temos, como ser humano, nós somos um ser indivisível. Ou seja, tudo aquilo que é sentido no corpo é sentido na mente, o que é sentido na mente é refletido nos nossos aspectos emocionais, porque o homem é um ser holístico, não dá para a gente dividir isso daí. Então, se você tem dificuldades na sua vida financeira,
fatalmente isso vai se refletir na sua vida emocional. Então, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com os filhos, no ambiente de trabalho, isso vai exercer uma pressão, isso vai te tirar de uma normalidade que você teria, por exemplo, para lidar com a situação. Se tivesse tudo ok, você responderia de uma forma. Não estando financeiramente legal, você já vai estar mais azedo, você já vai estar menos disposto, você vai estar mais irritado. E nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma pesquisa que boa parte dos casamentos que se terminam, a maior parte deles tem relação com problemas de dívidas, problemas financeiros. Então eles não conseguem lidar com o problema financeiro e isso acaba influenciando nos outros problemas conjugais, maritais, levando ao término desse casamento. Então tem muito a ver, se a gente não administrar bem isso vai exercer algum tipo de pressão sim em outras áreas da nossa vida. Tudo que o senhor falou vai mudar muito a nossa vida, minha também e a das pessoas que vão assistir esse vídeo. E eu gostaria também que o senhor deixasse uma mensagem final pra gente e falasse um pouco sobre o que a Bíblia diz a respeito da saúde financeira. Muitas pessoas se surpreendem, mas a Bíblia ela fala muito sobre dinheiro. Então, boa parte das parábolas de Jesus, a maior parte das parábolas de Jesus, elas fazem menção ao dinheiro. Se você ler essas parábolas, você vai perceber isso daí. Então, esse é um assunto importante. Infelizmente, a gente tem um determinado preconceito, algumas pessoas acham que a igreja não deveria abordar isso, mas isso é um equívoco. A gente deveria auxiliar, e um papo como esse abre a mente das pessoas, as ajuda, e eu penso que Deus na Bíblia, Ele deu indícios para nós, como mordomos que somos do Senhor, para cuidarmos dos recursos que Ele dispõe em nossas mãos. E, inclusive a Bíblia pede que nós sejamos fiéis, né, a Deus, devolvendo os dízimos, as ofertas. Esse é um assunto teológico que a gente pode falar num outro momento, mas eu vejo, Mari, que quando Deus faz isso, não é porque Ele precisa de recursos. Nós é que precisamos ser disciplinados na nossa vida financeira, precisamos nos lembrar que Ele é o Criador, o doador de todas as coisas, o mantenedor desse mundo, e quando nós fazemos isso, nós entramos nessa aliança com Ele, e Ele acaba nos ensinando dessa forma a destituir-nos assim de qualquer egoísmo, de acharmos que tudo é nosso, que tudo provém da nossa força, e também nos ajuda a criarmos uma disciplina financeira. Porque você começa a pensar, ao entregar o seu dízimo, 10% do que eu recebo eu vou devolver ao Senhor, eu vou entregar aqui uma outra parte em ofertas ao Senhor, você começa a estruturar a sua vida financeira em termos de percentuais. E essa é uma dica que eu dou, você precisa dividir o que você ganha, né? E aí se você é um cristão e pensa como eu, você vai devolver 10% do que você ganha, é um dízimo. Você vai estabelecer um percentual que vai ser a sua oferta. Deus permite que você estabeleça isso. Vai imaginar que você coloca aí 5%, vai ser minha oferta. Você já comprometeu 15% do seu rendimento. 10% é um fundo de reserva. Você já coloca isso logo como se fosse uma dívida. E aí você coloca ali, já foram aí 25%. Os outros 75% você vai distribuir, tá certo? Nas necessidades que você tem, de moradia, de alimentação, de recreação também deve estar aí previsto, de educação, de remédios. Então você precisa, eu tenho isso para a minha vida, faço isso há mais de 20 anos, isso foi uma bênção para mim, tá certo? E eu recomendo que vocês façam isso e vocês vão ter assim o dinheiro trabalhando a seu favor, satisfazendo as necessidades, ajudando o próximo, ajudando também na manutenção e propagação da mensagem de Deus. Então a Bíblia tem muito a falar sobre isso. Tem uma passagem na Bíblia que ela diz assim: quem é que não vai construir uma torre, né, um edifício, e antes não se assenta primeiro e vai fazer as contas, os cálculos a respeito disso? Ou seja, a Bíblia espera que o mordomo fiel ele seja alguém que se planeja, que calcula, que se prepara. Nós não deveríamos lidar com o dinheiro especificamente, né, de uma forma assim despreparada, descuidada. Por quê? O dinheiro em si, ele não é mal nem ruim, o dinheiro em si. Mas ele pode ser usado tanto para coisas ruins como para coisas boas.
E a maneira como eu vou lidar com o dinheiro, isso pode proporcionar para mim satisfação, prazer, conforto, como pode me trazer sofrimento, depressão, desespero, dívidas. Vai depender exatamente da minha conduta, do meu relacionamento, não é? Da maneira como eu lido com o dinheiro, com o orçamento, com as minhas entradas, com as minhas saídas e a minha vida. Há pessoas que vão ter uma vida tranquila, vão ter a sua casa para morar, o seu carro para andar, e vão ter outros que vão ter só dívidas a vida inteira, porque elas não souberam lidar. E não é por falta das bênçãos de Deus. Muitas dessas pessoas, todos nós somos de alguma forma abençoados por Deus, mas alguns sabem administrar e outros perdem a oportunidade de fazer isso daí. Vão ser severamente castigados por conta disso. Consequências naturais de não terem cuidado bem dos recursos que lhe foram confiados, né? Muito obrigada, pastor. Nós aprendemos a cuidar melhor do nosso dinheiro e também a ter uma qualidade financeira de vida melhor. Muito obrigado. Eu agradeço demais pela sua participação. Obrigado por ter aceitado o convite. E eu tenho uma lembrancinha para o senhor. Ô, Mari, obrigado. Aqui, ó. Puxa vida. É simples, mas é de coração. Muito obrigado, Mari. E de novo eu digo que foi um prazer participar com você aqui, tá? Deus te abençoe e abençoe também as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado aqui pelo presente, né? Ó, já estou vendo aqui, vai ser muito gostoso usufruir desse presente aqui, viu? Obrigado, muito obrigado. Obrigado, senhor. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like e se você tem alguma dúvida sobre qualidade financeira e saúde financeira, escreva aqui nos comentários. Tchau!